quartos. Ali minha esposa ficou nervosa, eu também fiquei nervoso. E de repente acaba a energia. Ô Senhor, fui lá, minha esposa nervosa, pedi para não ficar nervosa, fui lá falar com o dono da construção, mostrei a situação para ele. E peguei um pano, comecei a enxugar o piso, colocar no balde. São tribulações que a gente passa para a glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, exaltado é seu nome. Nós não podemos jamais julgar a Deus pelas falhas dos homens, porque Deus não falha. Verdade, aleluia, Jesus. A palavra que nós vamos estar trazendo hoje é uma palavra dura que as igrejas hoje, atualmente, elas não pregam mais sobre isso. É uma palavra sobre julgamento. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A igreja de hoje, ela não pensa mais no julgamento. A igreja de hoje, ela não está preocupada com os céus. A igreja de hoje, ela quer viver o como e agora. A igreja de hoje, ela quer bênção, mas não quer o abençoador. As igrejas de hoje, elas trabalham em cima de marketing que enche a igreja, consegue inchar a igreja de uma tal forma e cegar as pessoas, que as pessoas não pensam mais no céu. As pessoas, elas não têm mais o intencionamento, o coração ligado, a mente ligada, que haverá um grande julgamento. Aleluia, Jesus. A igreja de hoje, ela não está preocupada com o que vai vir, a volta de Cristo. Poucas igrejas estão preocupadas com isso. A mídia criou uma situação tão fervorosa, tão maligna, que a igreja de hoje entrou nessa arapuca e não consegue sair mais. Ontem eu estava conversando com um rapaz no serviço, ele é jardineiro. E quando eu estava lendo a palavra, daqui a pouco a gente vai entrar na palavra, irmãos. Mas quando eu estava lendo a palavra, aí eu fui falar para ele de Jesus, ele disse o seguinte: olha, a Bíblia, ela foi escrita por homens. Eu não acredito na Bíblia. A Bíblia, ela tem suas falhas e tem suas mudanças. Eu falei: olha, se você não acredita na palavra de Deus, vai ficar um pouco difícil para você. O que eu estou lendo é sobre o julgamento. Ele falou assim: por que crente só crente que vai para o céu? Foi porque o sangue derramado de Cristo na cruz é onde ele lava com seu sangue o caminho onde a gente vai precisar entrar no céu. O sangue de Jesus não foi derramado para casa. Eu falo com você porque eu te dou razão que a Bíblia foi escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo, porque só assim Deus poderia falar com o homem, fazer um livro, escrever um livro através do homem, inspirado pelo Espírito Santo na linguagem humana. Se Deus fizesse a Bíblia na linguagem dele, nós não entenderíamos. A misericórdia de Deus nos alcançou pela palavra, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Ele falou: mas eu não roubo, eu sou honesto, você me conhece, eu sou trabalhador. Eu falei: mas isso não vai te levar para o céu. Você pode, eu te conheço, você é uma pessoa idônea, você é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, levanta cedo, uma pessoa de família, mas isso não vai te levar para o céu. Ele ficou olhando para mim pensando. Eu falei: meu amigo, você tem que congregar, você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Você tem que entrar no local onde você sinta a presença de Deus, e ali Deus vai falar contigo. Se você não entrar na casa do Senhor, o Senhor não vai falar contigo.
antigos, da graça dele. Nós precisamos da igreja para a gente se alimentar. Glória a Deus, aleluia. A igreja ela não salva, mas é aí que o Espírito Santo trabalha. Glória a Deus. Graças a Deus. Quero que os irmãos abram a palavra do Senhor em Apocalipse 20, a partir do versículo 11 ao 15. Senhor, nesse momento, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui falando, meu Pai, que pelo Espírito Santo, Senhor, que o teu nome seja exaltado, Senhor, e que eu seja diminuído. Eu quero pedir perdão dos meus pecados perante a tua igreja, meu Pai, porque somos pecadores, Senhor, mas o teu sangue nos lava de todo o pecado. Obrigado pela oportunidade, Senhor. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Eu te agradeço por tudo que tem feito e que vais fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Temos aí umas 3 horas, pastor. Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Na Bíblia, na minha tradução, tem um título: O Juízo de Deus. Aleluia, Jesus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, e então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Aleluia, Jesus. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Senhor Deus, obrigado por nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É Deus poderoso. Deus poderoso. Nesse capítulo 20, versículo de 11 a 15, Deus nos faz recordar que haverá um grande julgamento. Nós temos que estar atentos com a palavra do Senhor quando a gente vai ouvi-la. Em que local nós vamos ouvir? Porque haverá um grande julgamento. Quando vimos aqui na palavra que João diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. João teve uma visão maravilhosa. Aleluia. João, quando foi arrebatado ali onde ele estava na ilha de Patmos, ele teve uma visão maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. Depois que ele viu o Senhor assentado no trono branco. O trono branco é um trono onde Deus vai julgar os ímpios, aqueles que não creem na palavra do Senhor, aqueles que brincam com a palavra do Senhor, aqueles que estão pensando que a palavra do Senhor é só, como diz aí, bem bom. O Senhor é a justiça. Aleluia, Jesus. Onde se para em trono, pastor, ali está o juiz, e o nome dele é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Onde todo joelho se dobrará. Eu acredito que aqui, na palavra do Senhor, diz que todos ficaram em pé. Aleluia. Todos os mortos ficaram em pé. Aqueles que estavam no mar, aqueles que estavam no inferno, se teve que sair de lá e ficar em pé, diante do trono branco, onde o
como crentes, nós como os remidos no sangue de Cristo, nós temos que se preocupar com esse povo que vai ficar em pé diante do trono branco. Deus poderoso. Hoje a igreja ela não está preocupada em pregar o evangelho da salvação. Hoje a igreja ela não está preocupada em pregar a graça de Deus sobre as vidas daqueles que vão ficar diante de Deus em pé. Isso é muito sério. Aleluia, Jesus. Você que tem a salvação, você vai ser julgado pelo trono de Cristo. É um outro trono. Mas nós, como igreja do Senhor, nós como representantes do Senhor aqui na terra, nós temos que se preocupar com essas pessoas que, se não aceitarem, não ouvir sobre o Evangelho, não ouvir a graça de Deus, vão estar diante do trono branco. A igreja ela se esqueceu, ela esquece de que ela foi salva, para que essa salvação vá até as pessoas que vão ficar diante do trono branco. E se hoje você não conhecia a questão do trono, do grande trono branco, fica sabendo que meus familiares que não têm Jesus, os seus familiares que não conhecem a palavra, os seus familiares e os meus que não estão aí nem para Jesus, vão ficar diante do trono branco. Deus é a justiça. Aleluia, Jesus. Não sei se vocês já ficaram perante de um juiz. Eu já fiquei. Um juiz homem. Quando eu entrei naquela sala grande, como testemunha, eu tremia. Imagine diante do trono branco. Aleluia, Imagine diante de Cristo. Deus poderoso. Eu vi aquele homem que quer me travar. Eu vi aquele homem dando a sentença. E eu era uma das duas de uma testemunha. E quando ele me chamou, ele falou assim: você conhece o fulano de tal? Eu falei: conheço, ele faz isso, aquilo, aquilo. Eu não perguntei o que ele faz. Eita Deus. Aleluia, Jesus. Eu perguntei somente se você conhece. O melhor, você vai ali para o campo. Eu não quero mais conversar com você. E fique quieto. E não abra sua boca. Um juiz homem. Imagine Jesus quando abriu os livros. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar para os nossos parentes, para que eles não estejam dentro desses livros. Esses livros vai ter o que eles fizeram e o que deixaram de fazer. Existem dois livros. Esse livro, eles vão ser julgados pelas suas obras. E as obras daqueles que não têm Jesus não são boas perante o Senhor. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu falei: puxa vida, os ímpios terão uma chance. Vai ser julgado conforme as suas obras. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que as obras não salvam, como disse Tiago. Não salvam. Muita gente que aquele jardineiro, eu conversei com ele, é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa de família, uma pessoa trabalhadora, levanta às 4 da manhã, pega a sua ferramenta. Não conhece a palavra de Deus, não salva. Eu fiquei preocupado com ele. E eu vou voltar a falar. Eu preciso voltar a falar com ele. Porque é uma responsabilidade minha falar da graça do Senhor. É uma responsabilidade minha falar que Deus é justiça e Ele vai se julgar. Eu não posso deixar o Edivaldo em branco, pastor. Se Deus preparou aquele momento para mim falar com ele sobre a graça do Senhor, eu tenho como responsabilidade abrir para ele a justiça de Deus. Uma vez bateram na minha porta, os testemunhos de Jeová. Eu estava chegando no serviço, 7 horas da manhã.
tinham dois rapazes batendo na porta. Eu falei, não bate palma não, porque minha esposa está dormindo. Eu converso com vocês. Mas eu tenho 3 perguntas para vocês. Você acredita em Jesus? Sim, acreditamos. Bom passo. Você crê que Jesus morreu na cruz por você? Sim, eu creio. Um outro bom passo. Você está perto. Você acredita que o Espírito Santo é Deus e é através dele que nos alcança a graça? Não, peraí. Espírito Santo, você estava quase perto. Porque quando Jesus derramou aquele sangue na cruz por você, o Espírito Santo ressuscitou ele no 3º dia, para que você tivesse vida eterna. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é o próprio Deus. E a palavra diz que Deus é Espírito. Não pode habitar o Espírito dentro de outro Espírito. Aleluia. Ele é o próprio Deus. É, Deus maravilhoso. E não temos mais nada para conversar. Se você não crê que o Espírito Santo é Deus, é Ele que dá graça, é Ele que nos alcança a graça, não temos mais nada para conversar. É isso que acontece. Hoje as igrejas não estão preocupadas com os tronos. No trono há 2 livros. De glória a Deus aquele que está no livro da vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus, exaltado em seu nome. Obrigado, Jesus. Esse livro da vida, só Jesus pode abrir. É lá que você e eu também seremos julgados. Mas dê glória a Deus, porque aquele sangue derramado na cruz já nos livrou de todo o pecado. Glória a Deus, Através aleluia. daquele sangue na cruz que nos trouxe salvação eterna. Você vai ter galardão no céu. Aleluia, Jesus. Você também vai ser julgado pelas suas obras. Você também vai ser o galardão. Mas a nossa vontade, eu posso até dizer vantagem, sobre os ímpios, sobre aqueles que conhecem a lei de Cristo, sobre aqueles que pensam que a Bíblia é apenas um livro igual aos outros, é que o sangue de Cristo nos lavou de todo pecado. Jesus, obrigado. É através desse sangue, pastor, jorrado em nossos corações, e somos lavados de todo pecado. Glória a Deus. Nós somos pecadores. Somos pecadores, nós vamos pagar por isso. Mas a salvação está aí na cruz que foi derramado sangue. Esse livro, Deus está me dando assim uma direção que dá a impressão que quando Jesus abre o livro, pastor, ali tem a marca do sangue dele. A marca do sangue que alcançou. A marca que fala assim, esse é meu. Aquele que o Pai me deu. Jamais o lançarei fora. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele pode ser até pecador, mas o meu sangue lava ele de todo o pecado. Glória a Deus, aleluia, Jesus, obrigado. E dá a impressão que quando ele abre o livro da vida, quando ele vai, olha para você e fala assim, seu nome está aqui. Tem uma marca no seu nome. Aleluia, glória a Tem uma Deus. marca vermelha. Obrigado, Tem um Jesus. cravo, tem uma coroa. Exaltado é seu nome, Jesus. Deus é maravilhoso. Não podemos deixar isso para trás. Nós temos que ser os representantes daquilo que é. Enquanto o Espírito Santo está conosco, nós temos que trabalhar para que a graça do Senhor alcance aquelas pessoas que não têm graça. As pessoas que não têm a graça do Senhor, elas são denominadas como desgraçadas. Pessoa desgraçada é
aquela que não tem a graça do Senhor, não tem o amor de Cristo sobre ela. Ela não deixa a graça do Senhor alcançar. Quando você for falar com uma criança, quando você falar com seu filho, não chame ele de desgraçado. Desgraçado é sem a graça de Deus. Só quem pode dar graça é o Senhor. Aleluia. Não chame o garoto de danado. Danado significa filho do diabo. É verdade. Temos que ficar atento com algumas palavras. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muitas vezes a gente solta palavras que não deve. Temos que ficar atentos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu tenho irmãos que não são crentes. Eu oro por eles. Eu oro por eles constantemente. Minha mãe já faleceu, já contei o testemunho aqui. Eu tive 2 irmãos que também já faleceram. Um deles, quando pegou câncer com 53 anos, quando ele faleceu, antes dele falecer, ele estava na UTI. E o outro meu irmão, quando chegou distante, falou assim: Fernando, vamos ver? Eu falei: não, eu não quero ver. Eu quero lembrar ele como um vivo. Porque uma vez eu fui falar com ele de Jesus, e ele falou assim para mim: Fernando, isso é tudo balela, Jesus é dinheiro do bolso. Mas eu continuei orando por ele. Eu continuei falando com Deus, falando com o Espírito Santo que alcançasse, que a sua graça me alcançasse. E quando o outro irmão mais velho subiu na UTI para falar com ele, estava como? Ali meu irmão orou. E quando meu irmão desceu, eu perguntei para ele assim: você orou por ele? Orei. Você viu se a máquina deu alguma alteração? Sim, Fernando, deu alteração. Você fez o apelo? Fiz. A máquina continuou alteração? Deu alteração. Orientação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você está Orientação. Em nome de Jesus, orientação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Enquanto estava assistindo o velório lá no cemitério do Bahia, eu fiquei sentado longe dele. Eu falei: Senhor, me dê um sinal que meu irmão foi salvo. Eu preciso saber se ele foi salvo. Eu preciso saber qual é o trono que ele vai enfrentar. Eu preciso saber se ele vai estar em pé no trono branco ou de joelhos perante o Senhor Jesus. Cai uma árvore aqui no cemitério, cai um galho na minha cabeça, desça qualquer coisa, me mostra. Eu preciso saber, eu tenho orado por eles. Eu tenho orado por meus irmãos. E nada aconteceu. Eu fui para casa triste, mas não decepcionado. Quando deu 11 horas da noite, a minha irmã ligou lá da Bahia. Ela não sabia o que deu. Ela não sabia. Ela falou assim: Fernando, Deus está me colocando no coração que Ele recolheu os ossos para Ele. Quem foi isso? Eu falei: foi Jerônimo. Como Jerônimo? Era o Cícero que estava doente? Sim, mas aconteceu uma coisa rápida com Jerônimo, pegou um câncer e rapidamente Deus recolheu. Não se preocupa, Fernando, que ele foi salvo. Minha irmã lá na Bahia, que não sabia quem tinha morrido de nós, Deus falou com ela. Ela falou assim: Deus me mostrou que ele estava salvo. E antes dele falecer, minha mãe tinha aberto, estava viva ainda, e eram as 3 horas da tarde. Ela falou assim: filho, Deus recolheu seu irmão para ele. Eu falei: mas mãe, como recolheu? Ele ligava para o hospital? Não, mas eu estou sentindo no coração de mãe que Deus recolheu ele para ele. Eu falei: mãe, eu vou ligar no hospital. Ele não morreu ainda. Lá só está a carne, o espírito já foi para Deus. Liguei no hospital e falei assim: olha, eu gostaria de saber do Jerônimo. Tá? Ele falou assim: ó, gostaria de ver a estável. Estável? Está a mesma coisa, não sobe nem desce, estável.
filho, não seja teimoso. O coração de mãe não se engana. Ele está na glória. Quando deu por volta de 5 horas da tarde, 5h30, o hospital nos liga e a vida dele faleceu. Fiquei triste, mas fiquei feliz porque ele foi salvo. Glória a Deus, aleluia. Não desista dos seus familiares. Ore por eles. Não deixe que os seus familiares, irmão, fiquem em pé diante do trono branco. O trono branco, a justiça de Deus, o trono branco, todos que estão ali, vai para a segunda morte, lago de fogo, independente das suas obras, lago de fogo. A igreja tem que ter esse direcionamento. A igreja ela tem que ter essa postura. A igreja ela tem que pregar o Evangelho e tirar as pessoas diante do trono. Você vai ser recolhido, eu vou ser recolhido, mas nós vamos estar diante do trono de Cristo. Então, essa bênção que nós temos hoje, nós precisamos passar para os nossos parentes e para aqueles que a gente não conhece. A igreja de hoje, ela perdeu o foco. Ela perdeu o foco dos céus. Hoje fazem piada com Jesus. E as pessoas acham graça. Cobram para fazer piada. E as pessoas acham graça. Olha, tal lugar vai o pastor fulano de tal. E enche. Paga para ouvir piadas com o nome de Cristo. É verdade. Esse problema é dele com Deus. Mas eu não admito e não vou admitir. Eu não vou aceitar. Quem quer que seja. Uma vez na faculdade, o irmão falou assim: nossa, Fernando, mas é muito legal. É legal brincar com o nome de Cristo. Aquele sangue derramado foi piado. É verdade. Hoje o Evangelho está ganhando dinheiro em cima do sangue de Cristo. E eu não sei dizer à igreja aqui agora se esses vão estar diante do trono de Cristo ou diante do trono. É verdade, Jesus. Deus é justiça. Tu és fiel, Jesus. Quando você. Eu estava conversando com outro irmão que vai numa outra igreja. Ele falou: olha, Fernando, são 5 horas de culto. Fez 5 horas de culto. Olha, está que nem a África, né? Porque o africano, quando ele se converte, ele começa a louvar. Não faz isso não, meu irmão. Você deveria fazer todos se você mandar essa informação. Porque eles começam a louvar de manhã até a noite, quando passa a noite. A igreja está assim. E bem assim. Mas o que vocês fazem depois que eu ouvir a palavra? Se é que tem a palavra. Eu falei bem assim, me perdoe os irmãos. Será que depois que vocês ouvem a palavra, um pensamento positivo, será que o resto é tudo palhaçada? O irmão olhou assim para mim. Porque eu conheço a igreja. Aleluia. Nós precisamos levar o Evangelho a sério. Glória a Deus, aleluia. Vou pedir para que Deus me dê mais oportunidades para falar com o jardineiro. Eu creio que o Espírito Santo tem dado aqui. O Evangelho hoje está banalizado por causa de algumas denominações sociais. Pastor, hoje mesmo, Wagner, a gente estamos pintando uma casa e tinha um irmão da congregação. E tinham 2 ímpios lá. E eles começaram a falar da Cida, da dona Aparecida, da Maria. E o irmão da congregação falou: essa Cida é sua, não minha. Então é essa. Então o rapaz falou, não sei se vocês escutaram depois, vocês são religiosos. São religiosos. Sabe por quê? Existem algumas denominações que não são evangélicas,